Olá, gente, boa noite. Então, a gente vai falar um pouco dos nossos seminários temáticos, é, definindo um pouco melhor o que é para fazer. Então, você já escolheu, você é um arquiteto, arquiteta, já pesquisou aí um pouco da vida dessa pessoa, né? Onde nasceu, onde estudou, onde se formou, com quem trabalhou se for o caso, enfim. E já levantou a obra desse arquiteto, né? O que ele já projetou, o que ele já construiu, o que ele já fez. E aí vai valer de tudo: edifícios residenciais, edifícios corporativos, institucionais, qualquer coisa que você achar que é interessante. Isso feito, nós vamos passar para a análise do projeto, né? Analisar setorização, circulação, é, é, pensar como é que esse projeto acontece. Para isso, eu vou dividir com vocês aqui a minha tela para a gente pensar um pouco a casinha do Artigas. Essa daqui, na verdade, é chamada de a segunda casa do Artigas, né? Porque, obviamente, ele fez uma primeira casa, aí a família cresceu, não sei o quê, e no mesmo terreno ele fez uma outra casa junto com um ateliê, um espaço de trabalho para ele. Então tem aqui algumas imagens. Então isso que está aqui, ó, é a primeira casa do Artigas, que é uma casa menor, né? Uma casa que ele construiu para ele, e para a esposa. E essa é a casa sobre a qual a gente vai falar, que é a segunda casa do Artigas, fica aqui em São Paulo, no Campo Belo, que é um bairro aqui na Zona Sul. Essa casa está lá ainda, né? Até porque ela é tombada e tudo mais. Então, tem aqui imagens de uma maquete de estudo. Essas são imagens do lugar, né? Essas são imagens atuais do lugar. Eu fiz uma visita lá, é um espaço bem interessante. Então, isso que está aqui em cima é o espaço que ele reservou para ele, né? Para o ateliê dele. Aí aqui a gente tem o que seria uma como é que a gente pode dizer? Uma varanda, vai, uma varanda coberta. E aqui é a casa da família. Então ele separou os dois espaços. E isso é uma coisa muito interessante, né? Então, se eu estou trabalhando e eu não necessariamente preciso ouvir a família, preciso estar neste convívio com a família. E aí é uma casa dos anos 50, então a gente percebe que ela apresenta alguns sinais aí de de não estar bem conservada. Ela apresenta alguns materiais da época, como esse vermelhão no piso, a coisa da iluminação, por exemplo. Deixa eu ver, eu acho que a gente tem. Depois eu volto isso, se vocês quiserem. Ó, a gente tem, por exemplo, a iluminação não está na laje, então ela não está no teto. A gente vê que a iluminação são essas arandelas que também foram adaptadas, isso na verdade são plafons, que foram adaptados para aparecer na parede, porque é uma casa de uma época em que não se tinha uma noção exata. Essa é uma laje inclinada, né? Se a gente olhar aqui, ó, tá vendo? Isso é o que a gente chama de telhado borboleta. Deixa eu voltar aqui no começo, ó, tá vendo? Essa inclinação, isso é chamado de telhado borboleta. Então, isso era uma coisa que, para a época, era muito nova. Ninguém sabia como fazer, como não fazer, enfim. E aí acabou que, na dúvida, a iluminação acabou ficando. A gente até tem um plafond tal, mas a iluminação ficou nas paredes, tá vendo? Ó, isso é uma arandela, e aqui na parede da sala de jantar a gente tem uma outra arandela. Basicamente por uma questão técnica, né? Não se tinha noção exata do que fazer, de como fazer. Você pode ver que esse plafond, por exemplo, está muito alto. Isso daqui não vai iluminar muita coisa. Então, é uma casa que, obviamente, tem problemas. Aqui é a garagem. Então, você acessa a casa por aqui.
Aqui, de novo, é essa varanda. Aqui são os quartos. Você percebe, por exemplo, que a ideia da vazão de água é muito legal, mas não funciona tão bem quanto a gente poderia imaginar. É óbvio que tem manutenção. É uma casa que tem aí 70 anos. É uma casa dos anos 50. Então, é uma casa, né, que tem alguns problemas. Tem umas saídas muito interessantes, por exemplo, esses vidros, eles, eles isolam acusticamente os espaços, né? Ao mesmo tempo, você tem essa mesa, é uma mesa de alvenaria, então ela é fixa. Você percebe que ela está meio no caminho ali do percurso da cozinha para a sala, enfim. Aqui é o acesso para o ateliê, aqui era o uso do ateliê na época, o acesso da garagem. Mas, por exemplo, olha a cozinha. Você percebe que a cozinha, a laje está muito escura por essa falta de manutenção. A, a cozinha é pequena, a cozinha é escura, né? Ela não é uma cozinha atual. É uma cozinha que, para a época, ela provavelmente funcionou muito bem, mas que hoje em dia a gente não ia mais projetar. Tá vendo? A mesa de alvenaria, então, é uma mesa fixa. Essas cadeiras não são originais, porque elas são muito grandes, elas não se encaixam na mesa. Então, é uma casa que está meio descaracterizada, principalmente porque ela não é mais utilizada como casa. Aqui está a planta dessa casinha. Então, a gente tem ali no canto o estúdio, os dormitórios. Mas o que a gente vai estudar agora, e é o que eu quero que a gente perceba, e é isso que você vai fazer no seu trabalho de seminários temáticos, né, independente de qual for o arquiteto que você escolher, a obra que você escolher. Por exemplo, eu quero que você examine isso aqui, ó. Isso daqui é a setorização dessa casinha do artigo. Então, por exemplo, nós temos no verde o setor íntimo. O que que é o setor íntimo para a gente? Dormitórios, salas íntimas, closets, suítes. Nós temos a área social, que são salas de estar, salas de jantar. E nós temos o serviço, que é a cozinha, a área de serviço. Então, quando a gente pega a casinha do Artigas, por exemplo, a gente percebe um conflito muito grande nesse espaço, né? Para chegar no banheiro, na suíte, por exemplo, você tem que passar pela cozinha. Você tem que praticamente entrar na área social. Você está vendo aqui, ó, o banheiro dá praticamente na área social. E isso é uma coisa que é um absurdo. Mais uma vez, a gente está falando aqui de um projeto que tem aí 70 anos, então, né, a gente tem que ver isso de outra forma, mas você tem uma cozinha muito pequena, você tem banheiros muito mal localizados, né? Esses banheiros estão localizados numa área muito ruim da casa. Ao mesmo tempo, você tem uma um ateliê, né, o estúdio dele. E eu acho que é uma das coisas que está melhor localizada, porque ela está distante da casa, ela está acima do barulho. Ela tem muita iluminação, diferente, por exemplo, dos dormitórios, que tem janelas que são relativamente pequenas, né? O dormitório de empregada, enfim, ele tem uma série aí de problemas que a gente não vai ficar discutindo aqui, mas que é o objetivo desse trabalho, que você avalie isso, que você analise isso, que você analise o fluxo. Então, por exemplo, esse projeto também tem coisas muito interessantes. E eu tenho uma entrada totalmente social, então eu entro direto, minhas visitas, meus visitantes, as pessoas que vão para o convívio social, elas entram direto na área social, e eu tenho uma outra entrada de serviço, que é a entrada utilizada pelos moradores.
Então, eu saio da garagem e entro direto para a área de serviço, para a área íntima ou para a área social, que é essa porta aqui do meio, né? Então, eu separei os acessos. E isso é legal. Hoje em dia é muito comum que você tenha um único acesso para um apartamento, para uma casa, que você tenha um único acesso, né? E aí você entra de repente com, sei lá, aquela água vazando, teu guarda-chuva pingando porque está chovendo lá fora, e você está entrando na área social, né? Não na área de serviço, para colocar isso, sei lá, no tanque, numa área que tenha piso frio, enfim. Então aqui ele separou essas duas entradas. Isso é uma coisa muito legal. Ao mesmo tempo, ele tem esse conflito da pessoa que quer usar o lavabo, ela praticamente entra na área íntima, né? Porque eu não tenho um lavabo do jeito que a gente entende. A gente tem um banheiro, com banheira, com tudo mais, que não é o espaço que deveria ser usado pelas visitas. Eu deveria ter um lavabo nessa casa. Assim como no estúdio do arquiteto não tem um lavabo. Então, se o Artigas quisesse usar o banheiro, ele tinha que sair do escritório dele, descer as escadas. Note, nada disso é um problema absurdo que você fala, nossa, ele tem que descer as escadas para ir no banheiro. Os visitantes vão usar o banheiro principal da família, mas são coisas que não deveriam acontecer. Então, de repente, a cozinha e os banheiros podiam estar trocados, né? Eu podia ter a cozinha mais próximo até da sala de jantar, por exemplo, e os banheiros mais próximos da área íntima. Podia pensar num lavabo para esse espaço, né? De repente, atrás da lareira, alguma coisa assim, eu podia criar um lavabo para ser um banheiro social. Eu ia diminuir muito esses conflitos de uso. Note que quando a gente fala conflito, é esse conflito de uso, né? A pessoa está usando uma área junto com outra, enfim, são coisas que eu quero separar. Eu não quero que os meus visitantes tenham que usar o meu banheiro, né? Onde está, sei lá, minha toalha pendurada para secar, né? Eu quero que eles usem o lavabo mais próximo da área social. Assim como eu não quero que eu quero que a panela, a pizza, o prato vá direto para a mesa, não tenha que ficar andando pela casa como acontece aqui. Então, mais uma vez, note que isso não é uma crítica, isso é uma análise de projeto. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês analisem o projeto, vendo os pontos fracos, os pontos fortes. Não é porque é um projeto do Vila Nova Artigas, não é porque é um projeto do Artacho Jurado, do Rino Leve, e não vai ter pontos legais e pontos ruins. Ao contrário, esses caras, eles também erram, né? Ah, é o Alvara Alto, é o Mies van der Rohe, pode ser qualquer arquiteto. Ele vai ter pontos muito legais e vai ter erros. A gente analisa isso. Os teus projetos, quando o Tiago, o Rodrigo, alguém analisa, ele vai analisar isso. Nossa, isso ficou muito bom. Nossa, isso não ficou tão bom. Nossa, isso ficou genial. Aquilo pode melhorar. É disso que nós estamos falando, é uma análise crítica, tá? É daí que vem, por exemplo, as tuas notas de projeto. É feita uma análise e uma análise crítica. Isso ficou muito bom, isso não ficou tão bom. Eu gostaria que você percebesse isso, entendesse isso e começasse a fazer essa análise em todos os projetos. Quando os professores falam em estudo de caso, é disso que nós estamos falando. É pegar um projeto e esmiuçar, sabe? Fazer um fluxograma.
Entrei na área de serviço. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu compartilhar mais uma vez com vocês. Entrei aqui pela entrada de serviço. Eu posso ir para a área social, para a área de serviço e para a área íntima. E isso é uma coisa legal. E eu tenho um acesso para todas as áreas da casa, que é um acesso, não vou dizer exclusivo de moradores, mas preferencialmente de moradores. O meu acesso social me leva para a área social. A partir da área social, eu posso vir para o banheiro, posso vir para a área íntima, posso vir para o ateliê do artista. Então, note que eu consigo, a partir dessas entradas, montar um fluxograma. Entrei no serviço e eu tenho uma ligação direta com o serviço e uma ligação não tão direta com a área íntima e com a área social. Entrei na entrada social, eu tenho uma ligação direta com a área social, e a partir desta área social, eu consigo ir para os outros espaços. Isso permite que eu monte um fluxograma, aonde eu entro, dessa entrada eu vou para onde, daqui eu vou para que lugar, desse lugar eu vou para cá, vou para lá. Então, note que isto é uma análise técnica do projeto. Nós estamos analisando tecnicamente esse projeto. Quando o Rodrigo, o Tiago, a Alda, a Cris, qualquer professor, e eu não gosto muito de projetos, vocês já perceberam, mas quando qualquer professor faz uma análise do projeto, é isso que ele está analisando, né? Esse fluxo. Não é tanto a estética, é claro que a estética tem um peso, então esteticamente essa casa é muito interessante, né? Telhado borboleta, vidro, tal. Ela é datada pela tecnologia da época, mas eu quase não falei da estética dela. Percebam isso. A gente fez uma análise em cima da planta, da setorização, do fluxograma, da onde eu entro, para onde eu vou. É isso que eu quero que vocês façam, que eu gostaria que vocês fizessem. Isso é uma análise técnica da coisa. Quando você faz um estudo de caso, e eu sei que os professores pedem estudo de caso em praticamente todos os projetos, é isso que eles estão pedindo para vocês, que você faça uma análise técnica dessas coisas, do fluxo, da setorização. Então, a gente viu a setorização, por exemplo, neste caso, é uma das coisas que mais me incomoda, né? Você ter a cozinha, quartos, cozinha e banheiro, não consegue, não entra na minha cabeça. Por que que ele não fez? Quartos, banheiros e cozinha. Deve ter alguma razão, eu sinceramente não sei, já estudei bastante essa casa, nunca descobri, mas me incomoda muito. Por que que eu não faço? Por que que não foi invertido isso? E cria-se um lavabo em algum lugar. Mais uma vez, estamos falando de uma casa que tem 70 anos, os materiais eram caros, tudo era diferente, né? Mas dá para a gente pensar. Ele fez o banheiro e fez a cozinha, era só inverter. Mas, enfim, deu para entender o que é para ser feito? Espero que tenha ficado claro. Eu vou postar esta aula no sistema mais uma vez. Ah, eu não entendi, não estou conseguindo fazer. Me manda uma mensagem, a gente conversa sobre isso. Mas é legal fazer esse estudo de caso e é legal fazer isso sempre, né? Vou projetar um museu. Pega uma série de museus e faz essas análises. É isso que vai te ajudar a pensar um projeto melhor. Tá bom, gente? Obrigado por hoje. Até a próxima.